Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês aqui essa noite. Amém? É um grande privilégio, uma alegria enorme estar com vocês aqui. Quero agradecer o convite do pastor Ricardo Bruder, meu amigo, pastor João Simonetti, pela oportunidade e a todo o conselho da igreja por podermos compartilhar a palavra com vocês aqui. Sou pastor Denis, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis aqui, que faz... Na verdade, Londrina faz parte da Grande Sertanópolis, da região metropolitana de Sertanópolis. Fica bem pertinho aqui, é uma cidade de 18 mil habitantes. Estamos indo para o nosso 4º ano ali na nossa comunidade local. E para mim sempre é uma alegria poder conhecer uma nova IPI e estar aqui com vocês, para mim é uma grande alegria. E eu quero compartilhar com vocês o texto que foi colocado sob a minha incumbência, que está registrado em Mateus, capítulo de número 26. E eu quero começar com vocês a leitura a partir do verso 31. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31. Mesmo assentado, com a sua Bíblia, com o seu dispositivo eletrônico, que você possa acompanhar a leitura conosco nesse momento, de Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Versículo 33. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eu quero que você marque comigo o que foi lido no versículo 35. E Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Essa palavra não foi apenas de Pedro, foi de todos. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E o texto continua no versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele que eu saudar com beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a tua espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Até o versículo de número 52. E você deve estar se perguntando o porquê de um imperativo tão pequeno ser necessário uma leitura tão extensa. E daqui a pouquinho a gente explica o que isso significa. Bom, quando foi passada a incumbência de falar sobre imperativos, eu já não fiquei muito confortável. Porque a palavra imperativo não tem nada de suave, não tem nada de palatável e muito menos agradável. E quando se fala imperativo na boca de um pregador, fica mais desconfortável ainda.
E ainda mais quando se trata de uma palavra de reprimenda e de exortação. A palavra imperativo não é uma opinião. A palavra imperativo não é uma sugestão. A palavra imperativo não é um conselho. A palavra imperativo é uma ordem. Quando a sua mãe diz para você, vai lavar o seu tênis, o que ela está fazendo? Uma sugestão, um conselho ou uma ordem? Se você está na adolescência, sabe que se trata de uma ordem e que se isso não for cumprido, adeus celular, adeus célula dos adolescentes ou algo parecido depois. O que acontece conosco é que imperativos nos deixam desconfortáveis, porque nos colocam debaixo da submissão e da orientação e comando de outra pessoa. E esse texto apresenta dois imperativos numa única frase. Vigiem e orem. Essa palavra se tornou, na verdade, um grande jargão para todos nós. Geralmente nós estamos em algum lugar, alguém nos fecha no trânsito, a gente fica com as veias estufadas, o rosto vermelho, vai sair alguma coisa dos nossos lábios, alguém nos cutuca no banco do passageiro, geralmente a nossa esposa, e diz, vigia, irmão. Geralmente, quando nós estamos em alguma ocasião, ou que algo nos irrita, uma fila que está inacabada, nós começamos a olhar e dizer, meu Deus, onde nós vamos com isso? E aí daqui a pouco alguém te cutuca e diz, vigia, irmão. Vigia significa uma palavra de um jargão, que muitas vezes até as pessoas lá de fora não entendem, pessoas fora do ambiente cristão sequer compreendem o que significa o termo vigia, irmão. E eu tenho minhas dúvidas de que realmente nós entendamos o que falamos. Eu tenho minhas dúvidas de que realmente nós sabemos a profundidade do que significa vigia, meu irmão, e ore, meu irmão, porque isso está relacionado à nossa participação intensa no reino de Deus e não apenas a uma observação de regras, doutrinas ou de deslizes pecaminosos. Vigiar e orar nesse contexto não está relacionado a se abster do pecado, não está se relacionado a evitar qualquer aparência de mal, mas está relacionado em me tornar participante do que está acontecendo no reino de Deus e entender que a minha euforia em estar num lugar não é suficiente quando aquele lugar exige o meu comprometimento. Portanto, a minha tese nessa noite com vocês, e o título da mensagem é Vigiar e Orar, quando a euforia não é suficiente na nossa caminhada cristã. Vigiai e orai, quando a euforia não é suficiente na nossa caminhada cristã. Por que eu quero dizer isso? Se você observar o contexto no qual foram ditas as palavras de Jesus e foram declaradas, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, você vai observar um contexto grandioso de euforia. Se você notar, logo no começo do versículo que eu li com vocês, já vai mostrar a euforia dos discípulos em dizer, não, nós vamos inclusive morrer com o Senhor. Bom, tudo começa com a ceia do Senhor. Jesus está sentado com os seus discípulos e ele já indica que haverá um traidor entre eles. Um já diz, eu não. O outro já diz, eu não. O outro diz, tampouco eu. Ali, aquela euforia daquele momento de ceia impede os discípulos de fazerem uma autoavaliação e começarem, então, a procurar quem seria o suspeito daquela mesa. Logo em seguida, Jesus começa a dizer, vocês estão dizendo que não são vocês, mas eu quero lembrá-los que todos vocês me abandonarão. Pedro, o mais entusiasta da turma, o mais eufórico, bate na mesa e diz, de maneira alguma, se for preciso morrer, eu dou a minha cabeça a prêmio para que o Senhor possa viver. E Jesus fala, Pedro, o Senhor não sabe o que você está dizendo, meu filho. Você vai me negar ainda 3 vezes hoje, você não sabe nem o que você está falando. E os discípulos foram no mesmo caminho de Pedro e falaram, Senhor, isso não te acontecerá, nós faremos o mesmo, estamos com o Senhor até a morte. Tudo bem, vão ao jardim do Getsêmani, é a primeira prova. A prova de permanecerem despertos enquanto o mestre ora. E lá então nós encontramos a palavra 3 aparecendo, ou melhor, as palavras aparecendo 3 vezes. Por exemplo, Jesus ora 3 vezes. Jesus fala a palavra vigiai 3 vezes. E Jesus encontra os discípulos dormindo 3 vezes. Quando a palavra, ou quando o termo, é repetido 3 vezes, nós encontramos ali algo importante na Bíblia. Vale a pena a gente observar. Então, nesse contexto, Jesus vem e diz para eles, vocês não são capazes de vigiar comigo sequer 1 hora. Agora há pouco na mesa vocês estavam falando em morte, em martírio, em morte sacrificial, não conseguiram manter os olhos abertos. E aí não acaba a história. Judas aproxima-se daquele lugar, dá o beijo traidor, então Pedro, agora na euforia do seu cristianismo próprio, tira a espada. Esse texto não diz que é Pedro,
um outro menciona que seria esse próprio apóstolo, tira a espada e corta a orelha do soldado, que em outro evangelho é dado o nome de Malco. Você acha que Pedro queria acertar a orelha do soldado? Não, meus irmãos. Ele queria acertar a cabeça, errou e acertou a orelha. E pegou de ladinho e caiu a orelha. Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, porque aqueles que a usam também morrerão por ela. Ou seja, vigiai e orai está dentro de uma espécie de sanduíche entre a euforia dos discípulos no início do capítulo e o desarranjo e o desajuste dos seus comportamentos no final. Porque após a prisão de Jesus, o que acontece? Pedro segue de longe, é só você notar nos versículos posteriores. E os discípulos fogem todos. Ou seja, onde estão aqueles que diriam que morreriam pelo Mestre? Entre a primeira entrada dos capítulos que nós lemos, e dos versículos, e a saída dele, nós temos a palavra vigiem e orem para que não entrem em tentação. E eu temo que nós estejamos talvez na mesma condição. Eu temo que talvez nós estejamos muito parecidos com esses discípulos do primeiro século. Numa euforia religiosa, ao invés de um comprometimento ardente. Numa euforia religiosa que não passa de sensações, de emoções e de simplesmente alguns paliativos que a gente possa sentir e experimentar. Euforia religiosa não produz discípulo. Euforia religiosa não produz vida íntima com Deus. Euforia religiosa não produz gente capaz de pagar o preço. Euforia religiosa não leva as pessoas a viverem o evangelho de uma maneira irrestrita e entregue. Mas o comprometimento com o reino, o comprometimento ardente exige um preço. Jesus chama ao discipulado, chama ao caminhar da cruz. O evangelho não é pregado dissociado da cruz. A cruz ainda faz parte do evangelho, a cruz ainda faz parte da igreja. Nós podemos ter colocado holofotes dentro dela, podemos ter colocado luzes, câmeras, som, iluminação, mas nós não ainda tiramos a cruz de Cristo das nossas pregações. Nós ainda não tiramos a cruz de Cristo das nossas comunidades, porque ela é o símbolo do preço a ser pago, daqueles que querem viver um compromisso ardente com o reino, e não uma euforia religiosa superficial. Euforia religiosa não transforma comunidades. Euforia religiosa não impacta a sociedade, não muda vidas, não altera conceitos, não destrói princípios deturpados, inserindo os valores do reino. Euforia religiosa, na verdade, Deus está enojado delas. Deus está com ânsia de vômito das nossas euforias religiosas e das nossas pseudo-celebrações, marcadamente humanas, marcadamente tomadas pelos nossos desejos, ao invés de participarmos do projeto no reino. Portanto, vigiar e orar não é fugir do pecado. Vigiar e orar é entrar no projeto do reino de Deus. Vigiar e orar não é me abster de algo que possa contrariar e desagradar a Deus, mas me colocar intencionalmente dentro daquilo que Deus planeja para a minha vida. Como eu sei disso? Eu sei disso porque o texto mostra que quando Jesus convida-os a vigiar e orar, Jesus está num lugar, os discípulos têm uma atitude e ele faz uma exortação. Que lugar é esse? Em primeiro, você precisa notar onde se deu esse contexto da palavra. Jesus está no Getsemane. Você talvez já tenha ouvido desse púlpito o que significa a palavra Getsemane, alguns outros chamam de Getsemane, mas a palavra hebraica é Gat Shamayim, que significa prensa de olivas, lugar de espremer azeitonas. E quem estava lá suando sangue? Quem estava lá sendo espremido? Quem estava lá lutando pela sua missão de vida? O Mestre. O Mestre, dizem os teólogos, ele não venceu os principados e as potestades na cruz e nem na ressurreição, mas venceu quando ele se levantou no Getsemane, se levantando e dizendo: seja feita a tua e não a minha vontade. Ali já foi um golpe fatal no império das trevas. E sabe o que aconteceu naquele lugar? Os discípulos dormiram. Dormiram porque não sabiam onde estavam pisando. Dormiam porque não tinham consciência de onde estavam se processando os acontecimentos. Dormiam num sono profundo porque não entendiam de que ali estava acontecendo o milagre da salvação da humanidade. Quantas coisas esses discípulos perderam por não entenderem que o Getsemane era um lugar sagrado onde Deus estava operando uma obra e que eles poderiam aprender muito naquele lugar. Ah, queridos, eu fico imaginando
Quantas lições poderiam ter sido aprendidas por esses discípulos se os seus olhos ficassem despertos, se eles estivessem antenados. Mas talvez o Getsemane, ou o Getsemane, seja um lugar de muito tédio, seja um lugar de monotonia. Afinal de contas, quem quer passar as madrugadas em vigília? Afinal de contas, quem quer participar de uma vigília ao relento? Quem quer ficar exposto às bestas selvagens? Ou quem quer ficar naquela condição de monotonia e tédio? Aqueles discípulos que estavam acostumados a jogar redes nas madrugadas, a lidar com a voragem do mar, a lidar com os ventos contrários, agora estão reclinados, encostados em uma oliveira, totalmente confortáveis, tendo agora o peso da sonolência, enquanto Jesus era prensado na prensa de azeite. Aqueles discípulos não reconheceram o lugar que estavam, e isso os fez dormir. Meus irmãos, eu não me vejo na condição muito diferente dos discípulos, porque muitas vezes eu não me dou conta de que o cristianismo e viver com Cristo é ser inserido imediatamente no Getsemane, é ser colocado na prensa do azeite, é ser abandonado, no bom sentido, como Ezequiel foi, em Ezequiel capítulo 37, no meio do vale de ossos secos, para que ali eu possa experimentar a suprema grandeza da graça e da força de Deus em meio às minhas maiores fraquezas. Quantas vezes eu simplesmente negligencio e desprezo o Getsemane que eu tenho pisado nessa terra. O cristianismo, irmãos, não é um playground. O cristianismo não é uma Disneylândia. O cristianismo não é essa euforia que a gente vê na internet, não é essa euforia de shows, de eventos, de promoções, de atividades, de lobbies evangélicos. O cristianismo não se trata de uma euforia emocional. O cristianismo é uma prensa de azeite. Lá nós vamos ser esmagados, lá o nosso eu vai ser estraçalhado, lá a nossa vontade vai ser moída. Mas talvez a gente não percebeu isso ainda. Porque é melhor dormir no Getsemane do que perceber que lá é um lugar crítico, complicado e que cobra um alto preço de todos nós. Aqueles discípulos estavam no lugar sagrado, crítico, mas totalmente inconscientes do que passava ali. E eu fico me perguntando se eu também não passo por isso, pisando lugares sagrados, onde Deus está operando uma obra, onde Deus está realizando o milagre da salvação, onde Deus está fazendo algo que eu não posso fazer com as minhas mãos, onde eu estou vivendo as digitais da graça, onde eu estou vendo a pavimentação do cuidado de Deus, e eu não tenho percebido isso. Quantas coisas Deus tem feito nesse Getsemane que estamos vivendo. Sim, a sua empresa é um lugar de prensa, talvez a sua família, talvez a sua escola, sua universidade, talvez o lugar onde você congrega, talvez tenha sido um lugar de prensa, talvez o ministério que você participa, lugar de prensa, mas ao invés de você manter os seus olhos despertos e perceber o que Deus quer fazer em você, você dorme. É muito mais confortável, é a nossa fuga mais viável. Dormimos para não ver Deus trabalhando o nosso caráter, para não enxergarmos o sagrado acontecendo ao nosso derredor, e então nos apegamos à nossa euforia emocional. Como é triste esse contexto que vivemos hoje, irmãos. Como é delicado essa situação que nós estamos experimentando hoje. Por quê? Porque no Getsemane, nós estamos sendo trabalhados o tempo todo por Deus, e a nossa sonolência impede de percebermos isso. Estamos pisando em solo sagrado, na empresa, na família, na igreja, no ministério, na universidade. E a gente não se deu conta disso. Getsemane não é lugar de tédio. Getsemane não é lugar de monotonia. Getsemane é lugar de encontrar com o sagrado, encontrar com a presença de Deus. Exemplo disso é Moisés. Êxodo capítulo de número 3. 40 anos de deserto. O que tem no deserto, meu irmão? O que tem no deserto é tudo que não tem. Não tem água, não tem gente, não tem vida. O que tem no deserto? Nada. 40 anos no tédio e na monotonia. De repente, uma sarça começa a arder em chamas. Então Moisés diz em suas palavras, que estão registradas nas Escrituras, que impressionante! Eureka! Ai! Até que enfim alguma coisa bonita ou alguma coisa interessante nesse deserto. Uma sarça que arde em chamas e não se consome. Então ele se aproxima para ver essa sarça ardendo. E uma voz vem para falar com Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está é o quê? Solo santo. Note bem a palavra de Deus para Moisés. Não era solo santo. Não será solo santo.
É, Moisés, sempre foi, 40 anos seguindo ovelhas, 40 anos pastoreando, 40 anos no deserto. Você sempre pisou um território sagrado e nunca percebeu, nunca viu. E eu estou aqui para dizer, tira a sandália dos seus pés, porque você tem pisado em solo santo. E Deus me trouxe aqui essa noite para te alertar, meu irmão, para te despertar, minha irmã, para dar uma palavra para você, abra os seus olhos, porque você tem pisado o solo santo. O lugar da sua prensa, o lugar da sua aflição, o lugar da sua dor, não é para te massacrar, não é para te humilhar, não é para te rebaixar, mas é para produzir em você o azeite extra virgem, o azeite valioso, a essência que Deus quer tirar do seu coração. É um lugar para Deus trabalhar em você, é lugar sagrado, não é lugar para murmurar, não é lugar para lamentar, não é lugar para reclamar, é lugar para experimentar a presença de Deus. Não é confortável, não é gostoso, mas pergunte para alguém que passou pela prensa de Deus, se ele se arrepende de ter passado por lá. É lá que os melhores homens de Deus são forjados, lá que as melhores mulheres de Deus são forjadas, na prensa, no Getsêmani, no lugar sagrado, que muitas vezes nós estamos dormindo e sonolentos, simplesmente desprezando o que ali está acontecendo. Lições. Já pensou os discípulos aprender a orar como Jesus no momento de intimidade? Eles não viram isso. Quantas coisas foram perdidas que nós não temos na Bíblia, porque eles dormiram. Não puderam falar, olha, eu vi isso, eu vi aquilo. As suas atitudes foram de sonolência. Aliás, esse é o segundo passo. Primeiro, nós vamos encontrar o lugar, Getsêmani. Segundo, nós vamos ver a atitude. A atitude é de sonolência. A atitude é de zumbilândia. São zumbis que estão ali, mas não estão com o corpo presente. Estão ali, mas estão cansados demais. Quantas coisas e riquezas eles perderam de registrar para as gerações futuras, porque dormiram enquanto o mestre orava. E, aliás, não é a primeira vez que eles dormem. Você se lembra com o encontro do Monte da Transfiguração? Eles só viram o restinho. Quando eles acordaram, eles viram Moisés, Elias e Jesus conversando com eles. E o que eles perderam antes? Nós não sabemos, porque estavam dormindo. Quantas coisas são perdidas quando nós temos essa segunda etapa, a atitude de sonolência. Primeiro, o meu perigo de desprezar o lugar santo que Deus está trabalhando na minha vida, que pode ser o lugar de prensa. Segundo, a atitude de sonolência, que é a completa atitude de alienação de tudo que está acontecendo ao meu redor. A sonolência é a minha negligência de tudo que está acontecendo à minha volta. Você se lembra de Jonas? Jonas era o grande culpado da tempestade, o barco sendo lançado para lá e para cá, os ventos levando o barco a pique, e sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Por quê? O estado de alienação desse homem, de negligência, de displicência, era tão grande, tão intenso, que ele simplesmente não se importava se o barco ia afundar ou não. E eu fico me perguntando se eu não me enquadro nesse contexto desses discípulos. Primeiro, por desprezar os lugares santos. Segundo, por manter uma atitude irresponsável de sonolência. Continuar fechando os meus olhos e não perceber que eu estou vivendo um ambiente crítico. Jonas vivia um ambiente altamente crítico, classificado como extenuante diante dos marinheiros de seu desejo de salvaguardar as suas vidas. Mas Jonas conseguia dormir mesmo em meio à crise. Jesus estava sendo massacrado em oração, porque dali ele se levantaria para a cruz do Calvário, e os discípulos dormiam em meio à crise. Ah, igreja brasileira, ah, segunda IPI de Londrina, ah, IPI de Sertanópolis, ah, igrejas evangélicas espalhadas pelo nosso mundo. Quantos de nós temos simplesmente fechado os nossos olhos para o momento crítico que estamos vivendo? Quantos de nós temos fechado os nossos olhos para as coisas que nos cercam e não estamos conscientes de que temos que afastar os bancos das nossas igrejas, ajoelhar e clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque os tempos que vivemos não são fáceis. Não pense que nós estamos numa condição melhor do que os nossos irmãos na China, que precisam se reunir sob o ataque de milicianos ou de militares que vêm para
de alguma maneira, inibir o crescimento do cristianismo. Não pense que nós estamos melhor do que alguns irmãos que estão em alguns lugares onde a perseguição ao cristianismo é intensa. Não, irmãos. Nós temos liberdade religiosa e talvez essa liberdade tenha nos tornado escravos do mundo, escravos das nossas vontades, escravos dos nossos desejos, escravos de um evangelho mundano que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. Eu tenho medo e receio de que as nossas comunidades estejam dormindo quando era tempo para estar vigiando. Sim, estamos com muitos grupos de louvores, temos cantores espalhados por todo o Brasil, temos homens que quando nós fazemos contato, eles já fazem um pré-acordo conosco e pedem um sinal antecipado como garantia da participação no púlpito. O que é isso? Se não é mercantilizar a palavra, se não é rebaixar o evangelho, e nós estamos fechando os nossos olhos achando que isso é normal, isso não é evangelho, irmãos, isso não é igreja, irmãos, isso não é reino, irmãos. E nós precisamos trazer uma palavra para esse mundo que desperte os olhos e que nos levante da nossa letargia, do nosso comodismo, de parar de dizer que o cristianismo está bonito no Brasil, quando na verdade nós temos uma raiz fraca, que não suporta as tempestades, que não suporta ficar sem emprego, que não suporta ficar sem a casa própria, que não suporta ficar sem um cônjuge, que não suporta ver o filho saindo de casa. Meus irmãos, isso não é evangelho. Evangelho me faz colocar no mais profundo comprometimento do discipulado. E isso é muito mais do que o evangelho que nós temos ouvido e sido pregado em muitos lugares e consumindo nas nossas internets. Eu quero convidá-lo a despertar, porque não é tempo de nós dormirmos. Por isso a palavra de Jesus dizendo, vigiem. Algo está acontecendo e vocês não estão vendo. Eu estou sendo massacrado pelas potestades. Há uma luta a ser travada. A minha alma está agonizando até a morte. Vocês não estão percebendo. Irmãos, nós não temos participado dos sofrimentos de Deus. Nós não temos participado da dor do coração de Deus. Nós não temos chorado o coração de Deus. Nós não temos percebido a angústia que Deus tem por esse presente século. Que nós estamos analgesizados. Estamos anestesiados com produtos baratos, achando que tudo vai bem, enquanto o coração de Deus está doendo, doendo pelos nossos filhos perdidos, pelas nossas famílias destroçadas, pelos nossos valores rebaixados, pelo evangelho mercantilizado, pelo cristianismo sem cruz, por igrejas frias, por celebrações sem vida, por corações apegados à doutrina e não a Deus. Deus continua chorando por milhões de almas que estão indo ao inferno, bem do lado do nosso ônibus, bem do lado da nossa casa, e não somos capazes de atravessar a nossa rua. Meus irmãos, nós estamos dormindo enquanto o Getsemane está pressionando. Deus precisa despertar o nosso coração, despertar a nossa alma, e a gente aprender a sofrer as angústias de Deus. Jesus sofria no Getsemane, e os discípulos dormiam. Deus sofre por esse mundo e a igreja tem euforia. Deus sofre pela humanidade perdida. E nós, analgesizados com os nossos paliativos religiosos. Meus irmãos, nós precisamos despertar, vigiar e orar. É uma conclamação, é um chamamento de Deus ao nosso coração para a gente perceber o que está passando ao nosso redor. E eu não creio que seja tempo de a gente bater palmas e celebrar, mas seja tempo também de chorarmos, de lamentarmos a nossa condição espiritual. Estamos começando um novo ano, onde poderíamos estar vivendo o melhor de Deus e ainda estamos presos às amarras do passado. Poderíamos estar vivendo muito mais em Deus e ainda estamos sonolentos com as nossas anestesias religiosas. Meus irmãos, talvez seja tempo de a gente sentir a dor do coração de Deus. Dor do coração de Deus. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias era grande serviçal do rei. E quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, de que as casas estavam queimadas, diz Neemias, no capítulo 1, versículo 4, depois de ouvir essas notícias, eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias e jejuei ao Deus dos céus. Irmãos, nós precisamos dessa atitude. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que nós não percebemos. Estamos felizes com a nossa campanha publicitária e o nível de acesso dos nossos YouTubes. Estamos felizes com nossos empreendimentos, com as nossas empresas lucrativas.
Estamos felizes por os nossos filhos terem encontrado um cônjuge da igreja. Estamos felizes pela nossa igreja estar batizando novas pessoas. Ótimo. Devemos que alegrar com coisas boas. Mas está na hora de a gente poder se entristecer com coisas importantes que não estão acontecendo mais no meio da igreja. Que nós precisamos restaurar e despertar e manter os nossos olhos vibrantes a isso. Ser despertos, ser levantados. E não é tempo de nós ficarmos nos vangloriando com palavras bonitas. Mas é tempo de a gente entrar na realidade do Getsemane. O pai sofre pelos seus filhos. E os seus filhos devem fazer o mesmo. Imagine só. Se eu estou na sua casa e naquele momento eu recebo a notícia de que um dos meus filhos faleceu. E você, de repente, olha para mim e fala, faleceu, tudo bem. Tá pronto o frango? E aí, a gente vai para a piscina hoje? Arruma as coisas. Como é que você acha que eu me sentiria diante disso? São meus filhos, o meu filho. Você não vai ser solidário com a minha dor? Você não vai sentir o meu sofrimento? Talvez seja esse tipo de negligência e de insensatez que Deus tenha notado no nosso coração. Porque Ele tem filhos, filhos perdidos, filhos distantes, e que filhos precisam ser alcançados, filhos morrendo, e nós ainda estamos nos levantando em festas, em celebrações pessoais. Meus irmãos, nosso convite essa noite do imperativo é para a gente vigiar. Não é para você ficar de olho no pecado, não. É para você ficar de olho no que Deus está fazendo e você fazer parte disso. Era isso que Jesus queria dos seus discípulos. Eu estou no jardim, participem comigo disso. Eu estou nesse lugar sagrado, participem comigo disso. Eu estou nesse lugar precioso, participem comigo disso. O chamado para a igreja brasileira não é para fazer, mas para participar. Nós não fomos chamados para fazer nada, mas para participar de tudo que Deus tem para a sua igreja. Nós não somos fazedores, nós não somos arquitetos de estratégias, de monumentos e de coisas para que Deus seja glorificado. Nós apenas participamos do que Deus faz. Uma vez perguntaram para um avivalista dos Estados Unidos e disseram para ele, qual é o segredo do avivamento? E ele disse a seguinte palavra, descubra o que Deus está fazendo e faça parte disso. Isso é avivamento. É descobrir o que Deus está fazendo. Porque Ele está fazendo alguma coisa, amém? Ele está fazendo entre os jovens, entre as crianças, entre os homens, entre as mulheres, entre as igrejas organizadas, entre as congregações, entre a população de baixa renda, de alta renda. Deus está fazendo alguma coisa. Eu preciso descobrir e participar disso. Eu não faço. Ele faz. E eu participo. Por isso que Jesus chama a vigiar. Vigie, torne-se participante do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo. Não fique alienado. Não fique alienado. Quem foi que fez isso na Bíblia? Tem uma classe muito bonita na Bíblia, que foi a única que Jesus repreendeu. Fariseus. Marcos capítulo de número 11. Jesus está de frente com o templo. Os fariseus batem no peito e dizem, olha o templo. Nunca esteve tão movimentado, nunca esteve com tantos membros, nunca teve tanta arrecadação, nunca teve tanta gente chegando para sacrifício. Veja o templo, nós conseguimos uma obra realmente suntuosa. Veja o nosso templo movimentado. Em Marcos capítulo 11, Jesus entra no templo, ao invés de bater palma, ele derruba a mesa dos cambistas, enxota os mercadores e fala para eles, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Deus não estava nada orgulhoso com aquilo que as pessoas achavam que estavam oferecendo para Ele. É essa a nossa preocupação. Vigiar e orar é poder participar do que Deus está fazendo e não do que a religião está propondo. Vigiar e orar é participar do que Deus está nos chamando e não aquilo que a minha vontade está pedindo. Quantas pessoas saem do ministério porque a sua vontade não foi cumprida? Quantas gente sai da igreja porque não foi adulado o seu ego, não foi massageado? Irmãos, no cristianismo primitivo as pessoas morriam pelo evangelho, hoje a gente não pode ligar o ar-condicionado mais gelado que o irmão vai embora da igreja. Onde nós estamos? O que mudou? Mudou porque nós estamos sonolentos no Getsemane. E por fim, além de desprezar o lugar, além de manter uma atitude de sonolência, vivendo uma euforia que não é de Deus, como os fariseus contemplam, pode ser que eu esteja recebendo essa noite a exortação que os discípulos receberam. E a exortação é a seguinte, vigiem e orem. Sabe por quê? Porque não há pálpebras pesadas quando existem corações cheios de oração. Não tem corações sonolentos quando existe uma alma vibrante pela palavra de Deus.
Não há espaço para o desencontro, o desacordo, quando eu estou pleno de um relacionamento pessoal e íntimo com o Messias, com Cristo, a quem eu proclamo e a quem eu amo. Não há, irmãos, não há. Vigiar e orar é uma dupla dinâmica. Elas dão as mãos para andarem juntos. Porque só vigiar é autossuficiência. Eu acho que por eu vigiar, então as coisas vão acontecer do jeito que eu imagino, e eu planejo, eu projeto, eu arquiteto, e eu prevejo. Não. Vigiar sem orar é autossuficiência, é autocontrole. E orar sem vigiar? Orar sem vigiar é euforia. E ora para cá, e ora para lá, e ora para cá, e não vigia, não entra para aquilo que Deus está chamando para viver. É só euforia, é euforia religiosa. Vigiar e orar são duas coisas que se abraçam para que a gente possa viver o melhor no reino de Deus. O melhor na presença de Deus. Por isso o imperativo que Deus trouxe para você e para mim essa noite não é nada confortável. Não é nada confortável. É um imperativo para você e para mim, para todos nós, abrirmos nossos olhos, contemplarmos sua dor, participarmos do seu reino, nos supormos em direção ao compromisso do reino e podermos participar disso em vigilância e em oração. Quem vigia e quem ora participa do reino de Deus, participa da obra messiânica que foi instaurada na face da terra há 2000 anos. Eu me torno, de alguma forma, cooperador disso, quando eu vigio e quando eu oro. E parece que os discípulos aprenderam a lição. Porque em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles estavam orando. Quando Pedro teve a visão do lençol que descia para alcançar a casa de um gentil chamado Cornélio, Pedro estava orando. Parece que a igreja aprendeu. Quando Pedro e João estavam presos, a igreja estava orando. Parece que eles aprenderam a lição. Será que nós aprendemos? Eu faço a pergunta para você, que Deus fez ao meu coração quando eu li esse texto. Que foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos, transferiu a mim, e eu, como um bom pregador, não quero ficar com essa pergunta só para mim. Eu quero fazer para você. Quando Jesus volta pela terceira vez, ele diz: vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda não entenderam? Segundo a IPI de Londrina, eu quero perguntar para vocês: vocês ainda estão dormindo? O mestre manda perguntar para vocês: vocês ainda estão dormindo? Enquanto tem muita coisa acontecendo, você ainda está perdendo a oportunidade de se tornar participante do que Cristo está fazendo na face da terra? Vigie e ore. Deixe a euforia evangélica de lado. Aprenda a se concentrar naquilo que se chama vida de compromisso no reino. E essa vai pedir de você e de mim vigilância e oração. Que nós possamos, de alguma forma, atender a esse chamado, nos dispormos a esse chamado, nos despertarmos, calcular o preço e seguir em direção a ele. Sim, porque ainda continua pedindo preço, irmãos. Ainda continua pedindo preço. Sim, as nossas igrejas modernizaram, nossas igrejas se contextualizaram. Hoje a gente pode entrar de boné na igreja. Faça isso há 50 anos atrás. Fizesse isso há 50 anos atrás para você ver. Hoje a gente pode entrar de bermuda na igreja, sem problema. Hoje a gente pode fazer um culto sem um hino inicial e fazer apenas com corinhos ou com músicas pop rock. Hoje a gente pode usar guitarra na igreja, nenhum problema. A igreja se modernizou, se contextualizou, mas a igreja não perdeu a cruz. A cruz ainda continua pedindo um preço. Jovem, adolescente, homem, mulher, você que está aqui, você que assiste pela internet, a cruz ainda pede que calculemos o preço do discipulado. Portanto, vigiem e orem, porque esse preço vai ser pedido. Não dá para ficar nessa euforia, eu vou com Cristo. Eu amo os irmãos da Jocum. Envio bastante deles para bases de treinamento. Mas se tem uma coisa que os nossos irmãos da Jocum precisam reavaliar, é o processo eufórico de envio. Eles enviam, o irmão fala, eu tenho um chamado para a Arábia, eu tenho um chamado para a Albânia, eu tenho um chamado, e envia o irmão vai. E lá ele não tem estrutura, não fala língua, não conhece ninguém, não tem sustento. Euforia. A gente precisa usar essa empolgação e aplicá-la ao compromisso e trazê-la para que a gente esteja consciente do chamado e do preço que isso custa. Estive no Senegal o ano passado e conheci a história do Salil, um jovem convertido ao cristianismo. A gente gosta de cantar aquela música, né? Para onde eu irei,
Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. O Salil talvez seja uma das únicas pessoas que eu conheci que pode cantar essa música. Porque eu tenho para onde voltar. Eu tenho uma família. Se as coisas não derem certo, eu tenho uma casa para voltar. Mas o Salil não. Quando ele deixou de ser um dos discípulos dos marabus, que ensinam nas escolas corânicas, quando ele decidiu sair daquele lugar e se converter ao cristianismo, a sua família disse: se você pisar aqui novamente, nós te matamos. Não é apenas que ele não tem um lugar para voltar. A questão é que ele sofre risco o tempo todo por ter se tornado um cristão. Ainda, o cristianismo continua pedindo preço. É que nós vivemos no Ocidente. A gente não pode relativizar o preço do Evangelho e continuar ouvindo o clamor de Cristo ao nosso coração. Vigiem, orem, vejam o que eu estou fazendo e participem disso. Vejam o que eu estou realizando e venham comigo. Saiam da sonolência. Há um hino lindo que era cantado na igreja anteriormente. Não era a igreja 50 anos atrás, não era a igreja do Jonas Dias Martins também, não. Nem era a igreja do Lutero. Há um hino que era cantado na igreja há milhares de anos atrás, 2000 anos atrás. A igreja cristã, ela cantava um hino seguinte, quando a pessoa era batizada na frente da comunidade. Desperta tu que dormes, dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, era uma palavra profética de que aquela pessoa que estava nascendo do batismo, ela estava morrendo para a sua vida pessoal e agora nascendo para Cristo. Antes era um zumbi, era um sonolento, era um morto, mas agora era um vivo. Meus irmãos, eu não acredito numa comunidade que não tenha vitalidade, que não tenha vibração, que não tenha alegria, mas também não acredito numa comunidade que não tenha compromisso e que não entenda de que nós nascemos, éramos mortos, escravizados, estávamos presos, éramos sonolentos, mas Deus nos despertou e eu espero que você esteja na mesma empolgação, no mesmo ânimo, para você concluir 2019 como você começou esse ano. Despertado dentre os mortos, Cristo te iluminando, e você vivendo um estado de alerta constante, vigiando e orando. Queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, porque essa palavra foi um imperativo para o meu coração. E eu quero compartilhar com você esse imperativo. Senhor Jesus, Deus amado, quantas vezes a gente tem se adulado, a gente tem se orgulhado, as nossas reuniões são cheias de autoelogios para nós mesmos. Mas quando a gente abre a sua palavra no nosso secreto, a coisa muda de figura. Quando a gente se depara com o teu chamado verdadeiro para nós, as coisas ficam bem diferentes. A gente sabe realmente onde a gente tem trilhado, a gente sabe onde a gente tem pisado. A gente não precisa de um pregador vir de fora e abrir os nossos olhos, porque quem faz isso é o Espírito Santo. O Senhor faria com a sua palavra, o Senhor faria num ônibus, o Senhor faria num quarto secreto, o Senhor faria de qualquer maneira, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para abrir os nossos olhos para a realidade que está acontecendo ao nosso lado. Estamos num lugar sagrado, pisamos um mundo de Deus, que não é do diabo, é um mundo que o Senhor requer para si. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, muitos ainda sonolentos, muitos ainda moribundos, e muitos ainda letárgicos, mas Deus levanta-nos, levanta a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, levanta a segunda IPI de Londrina, levanta a IPI de Sertanópolis, desperta os crentes que estão dentro dela, para que a gente possa enxergar o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está vivendo, sofrer com o que o Senhor sofre, nos alinharmos ao projeto do Seu reino, Deus. Deus, nós precisamos disso. Constrange o nosso coração, traga esse imperativo, esse comando. Nós ainda dependemos de Ti, nós ainda dependemos da Sua graça, e ainda, Pai, estamos diante da nossa fraqueza, porque é só diante da nossa fraqueza que a gente lembra de vigiar e orar. Por isso mostra aos nossos irmãos aqui essa noite e a mim, que ainda somos fracos, débeis, inapropriados para o reino e no serviço dEle. Mas o Senhor pela Sua graça nos chamou, e a nossa fraqueza vai nos levar a experimentar o Getsemane, o Teu convite e a participação nas coisas do Teu reino. Por isso, Paizinho, abençoe essa igreja, desperta, desperta. Obrigado por esses irmãos que vieram aqui, obrigado por aqueles que vão assistir ainda essa mensagem, obrigado por aqueles que vão receber esse comando do Senhor, e levanta-nos para vivermos esse melhor e essa obra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, pastores, pela confiança e pela oportunidade.